Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre e dos 6 meses de 2025 da Vitro Brasil. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, investors.vitro.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Vitro Brasil, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Vitro Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: William Matos, CEO da Vitro, Gabriel Lobo, CFO e IRO da Vitro. Passarei a palavra ao senhor William Matos. Muito bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco nesse call de resultados da Vitro. E eu quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês e apresentando uma visão geral dos destaques do primeiro semestre desse ano de 2025. O ponto principal que nos enche de orgulho e que quero destacar de imediato é que a Vitro superou a incrível marca de 1 milhão de estudantes. É isso mesmo. Temos agora 1 milhão de alunos confiando em nossa proposta, reconhecendo a excelência daquilo que entregamos e acreditando na capacidade de transformar vidas por meio da educação de qualidade. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma conquista gigantesca, uma conquista que valida todo o nosso empenho e a eficácia da nossa estratégia. Esse indicador, ele é impulsionado pela nossa graduação EAD, cuja a captação no primeiro semestre de 25 registrou um aumento de 13,4% em comparação ao primeiro semestre de 2024. E essa confiança massiva, ela está ligada à nossa dedicação à excelência acadêmica. E um exemplo muito contundente disso é a recente celebração da acreditação do SAEME, do Conselho Federal de Medicina, para o nosso curso de medicina da Unicesumar. Esse selo de qualidade, reconhecido internacionalmente, não apenas comprova com rigor a qualidade da formação que oferecemos, mas também reforça a credibilidade
de toda a nossa instituição. Indo agora para os destaques financeiros do primeiro semestre de 2025. A receita líquida consolidada atingiu 1,2 bilhão, representando um crescimento de 6,6% em comparação ao primeiro semestre de 2024. O EBITDA ajustado totalizou 457,1 milhões, um aumento de 7,9% em relação ao primeiro semestre de 2024. E a margem EBITDA foi de 39,7%, registrando um acréscimo de 0,5 ponto percentual. O lucro líquido ajustado, ele somou um total de 245,2 milhões, com um incremento de 75,6% em relação ao primeiro semestre de 2024, e a margem líquida apresentou um crescimento de 8,4 pontos percentuais. E, por fim, o fluxo caixa livre totalizou 248,1 milhões, registrando alta de 12,9% em comparação ao primeiro semestre de 2024. Os resultados financeiros da Vitro, juntamente com o progresso em frentes estratégicas, como a expansão da base de alunos e a qualidade acadêmica, eles continuam, estão em linha com a nossa implementação consistente de toda a nossa estratégia dia após dia. Passando agora para o slide número 5, reafirmo que a conquista de ter superado a marca de 1 milhão de estudantes em nossa base total reforça a nossa escala e a amplitude do nosso alcance no mercado de educação. No gráfico à esquerda, observamos o desempenho da nossa base de alunos na graduação EAD, que no segundo T de 25 registrou uma alta de 12% sobre o mesmo período do ano anterior e cresce a um CAGR de 9% desde o primeiro semestre de 2022. Em relação ao ticket médio da graduação EAD, é importante frisar que o nosso objetivo é equilibrar a acessibilidade dos nossos programas com a sustentabilidade financeira, garantindo sempre condições para continuar expandindo e investindo na qualidade da nossa oferta educacional. Ou seja, o ticket médio no montante de R$ 283,1 registrado no primeiro semestre de 25 já nos posiciona competitivamente em relação aos pares, evidenciando uma calibração sempre criteriosa e alinhada à nossa estratégia de mercado. E a leve variação observada faz parte de um ciclo natural de ajustes que são inerentes à nossa operação. Por isso que projetamos que essa dinâmica ela persista nos próximos TRI, uma vez que tem um importante componente de mix de safra, mas com uma estabilização projetada para um horizonte de 12 a 24 meses. Após abordarmos nossa base total de estudantes e o desempenho geral de crescimento da graduação EAD, passo para o slide número 6, onde mostro os dados de captação e da nossa estratégia de expansão territorial. E aqui o primeiro ponto a destacar é a evolução da captação da graduação EAD. Conforme demonstrado, registramos um aumento de 13,4% no primeiro semestre de 25, em comparação ao primeiro semestre de 24, alcançando 480 mil alunos nesse último período. E esse crescimento, ele reflete a demanda pela nossa oferta educacional e a efetividade das ações de captação implementadas, combinadas ao panorama de expansão da base de alunos que nós já discutimos e apresentamos no slide anterior. Em seguida, a análise da composição da captação detalha essa distribuição por tipo de curso. No primeiro semestre de 2025, os cursos tecnólogos representam a maior parcela, com 36,6% da captação, e áreas como saúde, educação física, com 23,4%, e o curso de pedagogia e os cursos relacionados, com 18%, também
representam parcelas relevantes em todo o contexto. E toda essa diversificação na oferta de cursos nos permite continuar atendendo diferentes segmentos de mercado e gerenciar de forma eficaz todo o nosso mix de entrada. Por fim, o gráfico de polos por região ilustra a distribuição e a evolução da nossa rede. No primeiro semestre de 2025, a rede expandiu para 2.660 polos, um aumento de 5,8% em relação aos 2.515 polos no primeiro semestre de 2024. Como vocês podem ver, observa-se um crescimento um pouco mais forte nas regiões Sudeste e Nordeste. E agora, sim, para uma análise mais detalhada dos resultados financeiros desse segundo trimestre, tenho o prazer de passar a palavra ao nosso CFO Gabriel Lobo e quero dizer que, após a sua apresentação, eu retornarei para comentar as estratégias e as ações que a Vitro está implementando para garantir toda a nossa adaptação e conformidade com o novo marco regulatório, um tema de extrema importância para o nosso futuro. E, em seguida, teremos o período dedicado às perguntas e respostas, onde poderemos interagir e esclarecer um pouco mais de dúvidas que vocês têm. Gabriel, com você. Obrigado, William. Bom dia a todos. Passando aqui agora ao slide 7, a gente vai detalhar a nossa receita líquida consolidada e o desempenho aqui dos nossos segmentos, né? No segundo trimestre de 2025, a companhia entregou uma receita líquida consolidada de 606,1 milhões de reais, representando aqui um crescimento de 5,1% versus o segundo trimestre de 2024. No acumulado do primeiro semestre, né, a gente somou 1.151,9 milhões de reais, um aumento de 6,6% frente ao mesmo período do ano passado. Aqui é importante ressaltar que esse crescimento, apesar de mais comedido vis-à-vis períodos anteriores, ele foi abrangente em todos os nossos segmentos. Então, a gente cresceu em todos os nossos segmentos sem nenhuma restrição. Na graduação EAD, que é o segmento core do nosso negócio e que hoje já representa aí 70,3% da nossa receita total, a gente teve um crescimento comedido, como eu falei anteriormente, né, atingindo aqui 3,4% versus o primeiro TRI de 24, uma receita de 430,1 milhões de reais. Apesar de abaixo das nossas expectativas originais aqui, né, e planejadas e orçadas para esse trimestre, a gente conseguiu entregar a expansão da receita, mesmo no cenário de maior competição, né, onde a gente viu aí certamente uma pressão muito maior em ticket médio, né, isso está refletido inclusive nos nossos números. Nos nossos segmentos de medicina e presencial, a gente teve um trimestre positivo, mais um trimestre positivo. A medicina ela cresceu 7,2%, alcançando 76,1 milhões de reais, que reflete aqui os diferenciais, né, que o William, inclusive, comentou com a nossa acreditação no próprio SAEME, né, tanto na estrutura de Maringá, quanto também pela questão da maturação da nossa unidade de Corumbá, que vem evoluindo trimestre após trimestre. A graduação presencial, aqui excluindo a medicina, que corresponde a 9% da receita total, registrou um crescimento importante nesse trimestre, 4,7% vis-à-vis o mesmo trimestre do ano passado. Por fim, a educação continuada, que aqui engloba os cursos técnicos, os profissionalizantes e os cursos de pós-graduação, a gente entregou mais um ótimo trimestre na continuada, crescendo quase 20%, crescimento de 19,3% e atingindo 46 milhões de reais. E essa que segue, sem dúvida, sendo uma importante avenida de crescimento da companhia, pensando nos próximos anos. A gente está fazendo muita coisa na continuada e isso certamente vai ser refletido nos nossos números futuros. Como a gente pode observar no gráfico de share daqui da receita, no lado direito do slide, a predominância atual, né, do nosso share está na graduação EAD, né, como eu comentei anteriormente, com acima de 70% da receita total, né, em linha com o marco regulatório, né, o novo marco que está em place a partir de agora. O William vai detalhar mais à frente. A gente está fazendo uma série de reequilíbrios estratégicos no nosso portfólio, né, e o nosso grande objetivo é transitar não apenas de uma companhia mais focada no EAD, mas uma composição muito mais robusta ali, superior inclusive a 50% nas ofertas de semipresencial, ou seja, a Vitro vai se tornar prioritariamente inclusive uma companhia mais semipresencial, que é muito relevante num contexto como esse, dada a nossa força, a nossa capilaridade, que é o que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Essa transição não só
ela assegura plena conformidade, pensando aqui a questão regulatória, como também fortalece, né, nosso diferencial competitivo. A gente tem polos com infraestrutura robusta, né, além de um modelo super flexível e de qualidade na entrega desse ensino híbrido. Eu acho que esses são os pontos mais fortes para a gente já ir pincelando e trazendo aqui na apresentação, que certamente é algo que a gente vai trazer mais à frente novamente. Passando aqui ao slide 8, né, aqui a gente traz o detalhamento do nosso lucro bruto e da margem bruta da companhia. A nossa margem bruta, ela se mantém em patamares muito saudáveis, né, aqui super estável em relação ao ano passado, onde a gente teve um número relativamente alto, né, o que confirma aqui a resiliência dos nossos resultados, né, e acho que vale lembrar isso tudo mesmo em um cenário de receitas mais pressionadas, né. Eu acho que cabe a gente ir um pouquinho mais profundo, dada a forte natureza fixa dos nossos custos, basicamente custos ligados a grande maioria deles a folha. Era esperado que uma pressão na receita pressionasse também a nossa margem aqui com uma certa piora de alavancagem operacional, uma certa desalavancagem operacional. Porém, a gente foi muito hábil aqui na gestão interna, né, para gerenciar muito bem esses custos, tomando decisões sábias de onde investir e onde não investir, considerando esse cenário mais restritivo. No segundo TRI, o lucro bruto ajustado da companhia ele cresceu 5,3%, alcançando 429,8 milhões de reais, e a margem bruta ela teve um leve aumento, né, de 10 basis points aqui contra o ano passado, chegando a 70,9%, ou seja, uma margem muito alta, pensando inclusive pares e outros players do setor. Para o primeiro semestre desse ano, o lucro bruto ajustado ele expandiu 6,2%, totalizando 824,7 milhões de reais. A margem bruta ela registrou uma pequena variação de 20 bases, né, fechando em 71,6 de novo. Só reforçando aquilo que a gente já falou, a gente teve um primeiro semestre muito forte na margem bruta, né, isso veio tanto do primeiro TRI quanto de um segundo TRI aí, com quase 71% de margem bruta na companhia, né. Aqui, passando ao slide 9, a gente começa a entrar um pouco nos detalhes em relação às linhas de SG&A e PSLD. Acho que, como ponto de partida, é fundamental a gente contextualizar o nosso comparável do ano passado, né? O segundo TRI de 2024, ele foi um trimestre de forte desempenho, né, que estabeleceu aqui uma base de comparação muito elevada para o período atual. Tanto por uma questão do ano passado, onde a gente apertou o cinto, né, apertamos as despesas, principalmente quando a gente fala de marketing, que eu vou trazer mais à frente, também segurando contratações, quanto também por uma questão de percentual da receita, né? Lembrando que a gente teve uma receita ano passado que foi muito forte, então a gente conseguiu ter uma certa alavancagem operacional no trimestre. Nesse contexto, né, eu acho que no segundo TRI de 25, a gente vê um aumento total da despesa de 9,2% em valores absolutos. Porém, para uma análise um pouquinho mais precisa aqui, de forma um pouco mais consolidada, eu acho que a gente deveria olhar para a visão semestral, né? A gente tem certamente deslocamentos entre trimestres, tanto esse ano quanto o ano passado, então para a gente não ter uma poluição dos números, a melhor maneira é a gente olhar sempre no semestre, e eu acho que ela nos permite diluir esse impacto das comparações pontuais dessas alocações trimestrais. E aí, obviamente, a gente tem aqui um comportamento mais claro, né, de como é que a despesa se comportou nesse período. Indo aqui para análise por categoria, então entrando linha a linha, né, no segundo TRI de 25, as despesas de vendas e marketing ajustadas, elas somaram 76 milhões de reais, né, aqui a gente teve um aumento no trimestre de 8,4% vis-à-vis mesmo período do ano passado, né, e obviamente acima da receita consolidada do trimestre da companhia. Ou seja, a gente de certa forma desalavancou pensando em marketing, né? Entretanto, acho que cabe lembrar que ano passado, né, como eu já trouxe, a gente teve um deslocamento entre primeiro TRI e segundo TRI. A gente teve uma alocação muito mais forte no primeiro trimestre do ano passado e a gente segurou muito a despesa do segundo T, né, de forma que a gente comparar segundo T desse ano contra o segundo T do ano passado, a gente não está comparando maçã com maçã, a gente está aqui fazendo em bases não comparáveis. Então, olhando pela visão semestral, a rúbrica ela totalizou 193,9, né, uma alta aí de 6,3%, muito mais em linha com a receita do semestre, e uma redução de 10 basis points como percentual da receita líquida, ou seja, a gente de fato conseguiu
mesmo no cenário mais restritivo da receita, controlar o marketing, ter um CAC e uma eficiência de campanhas extremamente boa, e também por uma questão de mudança estratégica no mix de investimentos, né, que de forma global contribuíram para a gente ter um menor CAC a nível companhia, principalmente no canal digital, onde a gente vem performando hoje muito bem. Passando aqui na linha seguinte, né, as despesas ajustadas de G&A, no segundo trimestre elas totalizaram 31,7 milhões de reais, uma alta de 12%. Com o percentual da receita líquida, essas despesas elas representaram 5,2%, um acréscimo de apenas 30 basis em relação ao segundo trimestre de 2024. Né, e eu acho que cabe aqui a gente trazer, né, esse crescimento ele reflete algumas decisões que foram tomadas principalmente no ano passado, ou seja, a gente está falando aqui basicamente de um carrego, né, de um ano para o outro. Né? No segundo semestre do ano passado, a gente teve anualização de benefícios, né? A gente implantou benefícios, e esses benefícios, obviamente, eles anualizam e a gente começa a ter impacto não comparável com o segundo T do ano passado, além também do fortalecimento e adequações que a gente fez em algumas áreas estratégicas da companhia, pensando principalmente aqui no corporativo, que eram necessárias para a gente construir e reforçar os nossos pilares de crescimento futuro da companhia. A gente, acho que cabe lembrar, a Vitro ela tinha uma estrutura corporativa muito apertada, muito enxuta, e pensando todos os desafios que a gente tem, pensando os próximos anos, eu acho que era necessário esse movimento, e a gente, acho que o William comentava muito, inclusive em calls anteriores, que a gente veria um movimento de maior investimento, principalmente em estruturas corporativas, a partir de então. Aqui, passando para a linha seguinte, acho que talvez o ponto mais importante no nosso trimestre no que tange o DRE, que é a nossa PSLD, acho que vale comentar, eu acho que, sem dúvida, desde que a gente fez a mudança do modelo de faturamento da Uniasselvi, essa era uma linha que a gente já esperava que ela viesse caindo ao longo do tempo. Né? Então, a expectativa era que tri após tri a gente tivesse uma evolução do indicador. Só que no segundo tri desse ano, a gente teve um efeito pontual que eu vou comentar agora com um pouquinho mais de detalhe. Né? No segundo T, falando em questões nominais, a gente teve 70,9 milhões de reais constituído de provisão de PCLD, um incremento de 12,8 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para o percentual da receita líquida, a gente está falando aqui de 1,6 pontos percentuais em relação de crescimento em relação ao ano passado, né? Ou seja, encerrando o trimestre em 11,7. A PDD encerrou o TRI com 11,7 da nossa receita operacional líquida. E aqui eu acho que é crucial entender que houve um efeito pontual nesse trimestre, tá? Decorrente de desafios temporários que a gente enfrentou, né? Principalmente ali no meio do segundo T, em processos sistêmicos da área de cobrança. Tá? Então, a gente teve alguns desafios pontuais, esses processos, eles já estão em fase de estabilização nesse momento, e a expectativa é de normalização total, né, ao longo desse terceiro TRI de 2025, minimizando, de certa forma, qualquer efeito futuro para os próximos trimestres. Apesar desse impacto aqui transitório, vamos chamar assim, no segundo trimestre, né, a nossa visão semestral, né, que eu acho que nos traz, de certa forma, um cenário mais realista e muito mais alinhado com o que era a expectativa para o nosso ano. Vocês vão lembrar que no call do primeiro TRI eu falei que a gente teria ali alguma coisa perto dos 100 bases ano contra ano de ganho na PCLD. A gente está hoje, né, com 70 bases de queda ano contra ano. Né? No primeiro semestre de 2025, a gente tem uma PCLD com percentual da receita que atingiu 10%, contra os 10,7% registrados no primeiro semestre de 2024. Ou seja, mesmo com esse evento pontual do segundo TRI de 25, acho que é isso que é importante deixar claro, o comportamento semestral do nosso contas a receber, ele continua reafirmando uma tendência positiva nessa linha. Tá? A gente mantém a nossa expectativa de que a gente vai ter um ganho ano contra ano. Né? A gente tinha lá, nosso grande alvo era pelo menos 100 bases ano contra ano, a gente não abriu mão dele, né? A gente está hoje com 70 bases de ganho, né? E isso naturalmente reflete a qualidade da carteira, recuperando aqui para os próximos trimestres a agenda de otimização desse processo interno de cobrança que foi pontualmente aqui impactada por essa questão sistêmica. Então, eu acho que é um ponto fundamental, mas a gente queria passar uma certa segurança de que foi algo realmente sistêmico, pontual, muito mais ligado a processos internos
dadas algumas viradas aqui de sistema e que já estão sendo 100% normalizadas e regularizadas, pensando a nossa performance, tá? Inclusive, no mês de julho, a gente já teve uma cobrança 100% normalizada, voltando a entregar bem acima dos níveis do segundo TRI. No slide 10, passando aqui ao próximo slide, aqui a gente traz a bridge do EBITDA, principalmente aqui EBITDA ajustado da Vitro, que totalizou 254,4 milhões de reais no TRI, permanecendo praticamente estável, né, em termos nominais, com um leve crescimento de 0,6% em relação ao segundo TRI de 24. A margem EBITDA ajustada do trimestre ela foi de 42%, registrando aqui uma redução em termos de margem de 1,9 pontos percentuais. E eu acho que aqui é natural, né, esperado, com uma compressão tanto na receita, né, quanto com G&A um pouquinho mais pressionado em função de todas as analisações que a gente teve, quanto pela PCLD, que certamente foi o grande efeito desse trimestre. Naturalmente, a gente teve um EBITDA em termos de margem mais pressionada. A margem EBITDA ela foi pressionada nesse TRI e, obviamente, né, de certa forma, isso carrega para baixo. Contudo, né, na visão acumulada, eu acho que é importante a gente frisar isso. A companhia mantém um patamar de rentabilidade extremamente saudável, né? A gente teve um primeiro TRI muito bom, um segundo TRI um pouco mais pé no chão, pensando em EBITDA, mas, de certa forma, quando a gente olha o combinado do primeiro semestre, a gente teve um patamar extremamente saudável de rentabilidade, uma alavancagem operacional acontecendo, né, e um crescimento de margem de 0,5 pontos percentuais. Enfim, então, quando a gente olha a visão global, né, do primeiro semestre, os números são extremamente positivos. Obviamente, não era o segundo trimestre que a gente esperava quando a gente pensa tanto receita quanto o PDD, que novamente levou para o EBITDA um pouquinho mais pressionado, mas a gente está super on track com a nossa estratégia original e com o nosso orçamento original. Passando aqui ao slide seguinte, slide 11, né, aqui a gente pode ver o lucro líquido ajustado do período, que ele atingiu 154,8 milhões de reais, um crescimento expressivo de 48,4% na comparação com o segundo TRI do ano passado. Eu acho que esse crescimento, né, obviamente, vem com um ganho de margem líquida ajustada, que expandiu significativamente. A gente alcançou uma margem líquida superior a 25%, que é um indicador extremamente sólido e forte, o que representa aqui um aumento de 7,4 pontos percentuais contra o segundo TRI do ano passado. Para o acumulado primeiro semestre, o lucro líquido ajustado ele totalizou 245,2 milhões de reais, né, e um crescimento aí notável, né, superior a 75% em relação ao primeiro semestre de 2024. A margem líquida do semestre ela foi de 21%, 21,3%, uma expansão de 8,4 pontos percentuais. E eu acho que aqui vale a pena a gente comentar, né, esse forte desempenho e a expansão robusta dessas margens, elas são resultados diretos de esforços internos que a companhia tem colocado na melhor gestão de linhas, aqui vamos chamar below EBITDA, né? Então, resultado financeiro, né, imposto de renda, e eu acho que cabe lembrar que não apenas o impacto contábil dessas linhas, como também o foco total para a melhoria da conversão futura da última linha, né? Ou seja, esse lucro líquido convertendo em caixa. Então, o esforço que a gente colocou, tanto no liability management, com o melhor resultado financeiro, quanto na linha de imposto de renda que tem ali, eu vou comentar em relação ao processo de incorporação, eu acho que isso tudo conecta para que a gente possa, no futuro, converter mais caixa, ou seja, converter mais lucro em caixa. O resultado financeiro líquido ele foi negativo em 79 milhões de reais, uma redução de 11,3% em relação ao reportado no segundo TRI de 24. Esse bom desempenho ele reflete principalmente a redução de spread bancário, lembrando que no ano passado a gente fez um reperfilamento importante das nossas linhas de dívida, né? Ou seja, com a emissão das da quarta emissão de debêntures e da quinta emissão de debêntures no quarto trimestre, e obviamente isso leva a uma menor apropriação de juros ligados a essas debêntures, principalmente em função do spread, mesmo num cenário de juros mais elevados. Eu acho que cabe lembrar também que no ano passado, no segundo trimestre, com a emissão da quarta emissão de debêntures, a gente teve efeitos aqui, vamos chamar, não recorrentes, porque na medida que a gente pré-pagou parcialmente, né, a primeira e a segunda debêntures, a gente acabou marcando ali a mercado, que era o modelo contábil que a gente utilizava, inclusive, para a primeira e para a segunda emissões, a gente marcou exatamente naquele trimestre esse pré-pagamento. Então, isso, obviamente, no ano passado teve um efeito aqui, vamos chamar, não recorrente, que faz com que a gente tenha um ganho na comparação ano contra ano. Já na linha de imposto de renda,
em contribuição social, acho que aqui vale reforçar um importante efeito de reconhecimento de IR diferido, que era algo que a gente, em anos passados, não vinha fazendo e que se iniciou no quarto trimestre de 2024. Esse reconhecimento ele deriva do projeto aqui, já amplamente comentado nos últimos três, que está em fase de implantação, relativo aqui à nossa reorganização e simplificação societária da companhia. Esse projeto ele vai nos permitir utilizar o tax shield das despesas financeiras hoje alocadas na Vitro Brasil com efeito caixa imediato após a sua conclusão. A gente dizia que a nossa expectativa era de que isso aconteceria no terceiro trimestre, a gente acabou tomando uma decisão de escorregar aí 2 meses, mas a gente está super on track na execução e a gente espera concluir essa etapa agora no quarto T de 2025. Passando ao próximo slide, slide número 12, aqui a gente demonstra do lado esquerdo o nosso fluxo de caixa, que sem dúvida é um dos nossos grandes focos enquanto companhia nesse momento, ainda mais considerando o cenário macro que a gente tem vivido. No trimestre, a conversão de caixa, aqui já considerando o CAPEX, ela foi de 42,3%, com ganho de quase 8 pontos percentuais se comparada à conversão do segundo TRI de 2024. Esse bom desempenho da geração de caixa, ele reflete a recorrente melhoria que a gente tem feito no capital de giro da companhia, com destaque para a evolução dos nossos recebíveis, mesmo aqui considerando o efeito pontual que eu comentei na PDD, que foi ali principalmente no meio desse segundo trimestre. Quando a gente olha o aging global, todo esse carrego do aging no contas a receber, ele continua extremamente saudável, e o prazo médio de recebimento da companhia ele reduziu 3 dias na comparação com o segundo T de 2024. O CAPEX do segundo T de 2025 ele totalizou 40,1 milhões de reais, e aqui eu acho que cabe lembrar que a gente já esperava esse maior volume no segundo T, no segundo trimestre, em função principalmente de deslocamentos planejados, eu diria, nos investimentos imobilizados. A gente até trouxe isso no call do primeiro trimestre, relacionados aqui principalmente à aquisição dos novos laboratórios, e em linha com a nossa estratégia de reforço dos cursos semipresenciais e híbridos, que o William certamente vai comentar quando a gente falar do novo marco regulatório. Tá? Então, o CAPEX foi super alinhado com a nossa expectativa, a gente está on track com aquilo que a gente planejou e orçou do ano. Passando ao slide 13, último slide, aqui a gente mostra o índice de alavancagem e o perfil de endividamento da companhia, que segue em trajetória descendente conforme a gente se planejou e continua almejando, pensando nos cenários futuros. A Vitro encerrou o primeiro TRI com uma dívida líquida aqui, ex-IFRS, de 1,8 bilhão, e o indicador de dívida líquida EBITDA ajustado, ele fechou o período em 2,3 vezes, uma redução de 0,3 vezes versus o segundo T de 2024, e também representando uma queda de 0,1 vezes versus o primeiro TRI de 25. Ou seja, TRI após TRI, o nosso grande alvo é de manter essa trajetória descendente. A forte geração de caixa da Vitro, que eu comentei no slide anterior, ela vem contribuindo significativamente para essa consistente trajetória de redução da alavancagem e vai ser, sem dúvida, um dos nossos grandes objetivos estratégicos para o ano de 2025 e 2026, que pode, obviamente, abrir espaço para que a gente possa executar novas avenidas de geração de valor, pensando talvez aqui já a médio e longo prazo. Tá? Por fim, o cronograma de amortizações, acho que não tem nenhuma novidade, a gente não fez nenhum movimento novo de liability management nesse momento, mas na parte inferior do gráfico a gente vê aqui totalmente a evidência de que o perfil está totalmente alongado das nossas dívidas, praticamente sem compromissos no curtíssimo prazo. Então, encerro aqui minha apresentação, volto a palavra aqui para o William falar um pouquinho do marco regulatório e a gente volta a se falar já no Q&A. Muito obrigado, Gabriel. E agora sim, no slide 14, que temos em tela, é o coração da nossa discussão de hoje. Ele detalha a estratégia integrada da Vitro para otimizar operações, mitigar riscos e, principalmente, acelerar a geração de valor diante do novo marco regulatório. Quero que fique claro, a Vitro não apenas responderá às mudanças do mercado, ela se posiciona para liderar toda essa transformação. A publicação das novas diretrizes regulatórias, agora em maio de 2025, representa, sim, um divisor de águas para todo o setor de educação à distância e semipresencial. E como líder incontestável
e o maior grupo de educação semipresencial já do Brasil, a Vitro Educação, recebe essa nova fase com a confiança, com a serenidade que sempre nos caracterizaram. E mais do que isso, abraça na certeza que estamos prontos. Nossa estrutura robusta, uma cultura organizacional ágil, sem dúvida nenhuma, nos capacitam não só a nos adaptar com celeridade, mas a antecipar e moldar as transformações do mercado. Mas talvez a pergunta de vocês é como a Vitro está executando essa visão proativa. E aqui, a linha do tempo, no topo desse slide, ilustra nossa abordagem ágil e faseada. Desde a divulgação do marco regulatório, em 19 de maio, nossa resposta foi imediata, que foi culminada em nossa comunicação inicial no dia 29 de maio. A fase 1, que nós chamamos de alinhamento e adequação, que estamos vivendo agora, entre julho e agosto, está sendo crucial para solidificar todas as nossas bases. E em setembro, temos a certeza que estaremos plenamente engajados nessa próxima fase, focada na otimização pedagógica e operacional. E, enfim, nessa fase 3, que nos projeta um pouco mais adiante, garantindo essa consolidação contínua e um monitoramento rigoroso de todo esse processo que estamos vivendo. E essa estratégia, ela se fundamenta em 4 pilares que estão interconectados, estão desenhados para garantir não apenas a conformidade que precisamos estar diante ao novo marco, mas principalmente para fortalecer a nossa vantagem competitiva. E no primeiro pilar está a frente de atuação acadêmica e de portfólio. Aqui nós estamos redefinindo e otimizando, sim, o nosso portfólio, olhando para o semipresencial e todos os processos que envolvem a captação. E tudo isso significa que a excelência acadêmica, que nos caracteriza, não só será mantida, mas também reforçada, garantindo que todos os nossos cursos continuem sendo relevantes e de uma alta entrega de qualidade. Já no segundo pilar, temos a frente operacional e sistêmica, e aqui o foco é a busca da eficiência máxima, da gestão de dados, avaliação de custos, a precificação. Estamos todos os dias refinando cada processo para assegurar que toda a nossa operação seja robusta, inteligente, adaptável e sempre identificando novas oportunidades e otimizando todos os nossos recursos. Já no terceiro pilar, é a relação enquanto a governança e toda a comunicação. E essa frente ela é fundamental. Por isso que estamos dia a dia revisando as nossas regras, os nossos contratos, aprimorando com transparência e com atenção especial aquilo que a regularização junto a todo o processo que o EMEC nos exige. A nossa comunicação com todos os stakeholders será ainda cada dia mais clara e eficaz, reforçando a confiança que temos diante aos desafios. E, por fim, no pilar número 4, está toda a estrutura e a nossa rede de polos. Nossos polos, eles são o elo vital com os nossos alunos. E estamos, sim, adaptando a nossa infraestrutura e otimizando a nossa vasta rede, garantindo que toda a qualidade da Vitro chegue de forma ainda mais eficaz e abrangente em todo o Brasil. E aqui é justamente nesse pilar, o de estrutura e rede de polos, que reside um dos maiores diferenciais e a resposta a uma preocupação que tem gerado ultimamente aí bastante discussão no mercado. Recentemente saiu uma notícia de que mais de 67% dos polos de educação à distância operam com menos de 99 alunos. Um volume que realmente, de fato, é considerado um desafio para a sustentabilidade. Entretanto, me permitam aqui nesse momento esclarecer, essa não é a realidade da Vitro. O nosso cenário,
ele é completamente diferente. A nossa estrutura de polos segue um modelo estratégico e distinto. Quando analisamos a rede de polos da Vitro, a proporção, para vocês terem uma ideia, de unidades com até 99 alunos, ela é realmente muito menor. Apenas 24% dos nossos polos se encontram nessa faixa. E isso representa, sim, uma diferença brutal. Estamos falando, para vocês terem ideia, de uma proporção de polos pequenos quase 3 vezes menor do que a média de 67% reportada naquele estudo de mercado. Uma lacuna de 43 pontos percentuais que, por si só, já demonstra toda a solidez da nossa estratégia. Mas aqui eu quero trazer mais um ponto, trazer que a verdadeira força da nossa rede, ela reside em outro lugar. Na Vitro, a maior volume de polos, 55%, está concentrada na faixa de 100 a 499 alunos. São polos consolidados, polos em maturação, polos que já alcançaram uma escala, polos com infraestrutura robusta e, crucialmente, alinhados às novas exigências de presencialidade e qualidade do MEC. É mais do que o dobro da média do mercado apresentada. Isso significa que, enquanto o mercado geral pode estar lidando com uma pulverização de unidades menores e menos eficientes, a Vitro possui uma rede de polos predominantemente composta por unidades de médio e grande porte, que são o motor de toda a nossa operação. A distribuição estratégica não é apenas um número, é a prova da nossa resiliência operacional, da nossa capacidade de atender às novas expectativas regulatórias com excelência e da nossa sustentabilidade no longo prazo. Temos absoluta certeza que estamos construindo e operando em uma escala que garante eficiência e, acima de tudo, a alta qualidade da educação que entregamos. E para encerrar, quero reforçar que a Vitro está preparada para se adaptar às mudanças do setor e também para liderá-las. Nossos resultados, nossa escala e a robustez da nossa operação comprovam que temos os ativos certos, a estratégia certa e o time certo para transformar desafios em oportunidades. Enfim, nossas marcas, com décadas de uma linda história de sucesso, lutam desde o primeiro dia pela educação de qualidade democratizada e transformadora, e agora não será diferente. Falando de forma pessoal, tenho o privilégio de atuar nesse mercado há quase 20 anos e posso afirmar, as mudanças, sim, fazem parte da jornada. Já as vivenciei muitas vezes desde quando assumi o EAD da Unicesumar em 2008, e em todas elas encontramos caminhos para sair ainda mais fortes. Por isso, novamente, agradeço a todos os nossos investidores, parceiros e colaboradores pela confiança contínua em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E agora sim, seguiremos para as perguntas e respostas, onde estaremos aqui à disposição para esclarecer qualquer ponto e aprofundar nos temas apresentados. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Maria Eduarda Rezende, analista sell-side do BTG Pactual. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por pegarem a minha pergunta, Gabriel, William. Eu tenho duas por aqui, na verdade. A primeira, se vocês puderem detalhar, por favor, essas duas primeiras fases entre julho e agosto, que vocês comentaram do marco, né, de alinhamento, adequação e otimização pedagógica e operacional. O que exatamente são as iniciativas e os processos
agora esperados no curto prazo. E a segunda é sobre os ajustes do EBITDA, né? A gente viu um nível bem melhor, assim, em comparação com os últimos tris, com o ano passado, de 15 milhões de não recorrentes. Eu queria entender o que é essa perspectiva para frente e se a gente deveria se manter nesse patamar um pouco mais baixo, né, desses itens. Obrigada. Olá, Maria Eduarda. Obrigado pela pergunta, pela participação. Eu vou puxar a primeira aqui sobre o marco regulatório, em seguida o Gabriel continua. Sobre essa questão do marco, eu acho que todos nós tínhamos bem claro que nós tínhamos um primeiro grande prazo, que era esse prazo anteriormente definido como o dia 18/8, que seria o prazo das mudanças que aconteceriam, dos cursos efetivamente que eram EAD, que não poderiam ser mais ofertados nessa modalidade. Obviamente que todos nós aqui sabemos que esses prazos eles foram alterados, o Ministério da Educação está falando ali para algo na primeira quinzena de setembro. Isso sim nos deu um certo fôlego para que nós pudéssemos mergulhar ainda mais nessa primeira grande fase, onde nós trabalhamos muito nas adaptações, ajustes de processos específicos para atender essa nova modalidade que estava sendo e está sendo criada, que era a modalidade semipresencial. Imagina só que existe um desafio muito grande, né, de sistemas, de site, de operação por trás de uma organização, para que nessa data, que era a data prevista, que foi adiada, nós pudéssemos, a partir do dia 1, estar totalmente prontos para atender essa nova modalidade prevista agora no Ministério da Educação. Obviamente que com esses 30 dias, mais ou menos, que nós ganhamos do Ministério da Educação, a gente está muito perto do Ministério, conversando sobre essas necessidades, sobre esses desafios. Isso é muito bom, porque isso nos permite para que a gente possa mergulhar de uma maneira ainda mais profunda em todo o desafio na construção, que são as ações de médio e longo prazo, que está relacionado principalmente à definição desse novo modelo pedagógico, as novas matrizes curriculares que serão concebidas, esse novo portfólio de cursos que precisam ser definidos para ser oferecido aos nossos futuros alunos, e principalmente o desafio que eu vejo que o segmento tem, o qual a Vitro eu coloquei muito bem na fala, nós acreditamos que a gente tem um desafio muito menor, que é a estruturação dos nossos polos. Ou seja, sim, existiu um esforço muito mais interno para deixarmos preparado para essa mudança. Ganhamos mais 30 dias e isso nos permitirá poder aprofundar ainda mais naquilo que nós acreditamos, que é a construção desse modelo pedagógico diferenciado, nessas novas matrizes curriculares que o sistema semipresencial traz para o dia a dia de novo mercado, desse momento que a gente vai viver em relação ao marco regulatório. Gabriel? Bom dia, Maria, tudo bem? Acho que é ótima a sua pergunta, porque eu acho que esse movimento de redução da linha de não recorrentes, eu acho que é algo que a gente já vinha comentando desde o final do ano passado, que era algo que, de certa forma, a gente precisava fazer, né? Ou seja, de alguma maneira, limpar essa linha, tratar de fato o que é da operação e o que é não recorrente efetivamente. Eu acho que era algo necessário. A gente tinha uma linha, a nosso ver, relativamente inchada de não recorrente, não que estivesse errado, mas era a forma como a companhia preferia olhar para o número. Mas a realidade é que a gente tem cada vez mais jogado para dentro da nossa despesa aquilo que é da operação, tá? Então, esse número hoje, né, nesse segundo TRI, inclusive, rodou ali perto de 9 milhões de reais, ainda está acima até dos patamares que a gente acredita que o cenário vai rodar trimestralmente. Eu acho que vocês tendem a ver um cenário, inclusive, menor, pensando nos próximos tris. E no ano, né, eu acho que aqui é muito
fácil de explicar. O nosso grande movimento dentro desse ano, metade desses 33 milhões que a gente teve de não recorrente, basicamente se refere ao movimento que a gente fez, né, de a readequação da estrutura acadêmica da Uniaselv e que já se pagou, né? A gente está vendo, inclusive, na nossa margem bruta, a gente comentou um pouco da nossa margem bruta que tem entregue níveis super altos, mesmo com um cenário de receita mais pressionado, e isso, obviamente, se refere a parte disso, uma parte relevante disso vem dessa mudança de modelo acadêmico, tá? Então, a tendência é para os próximos tris e, naturalmente, para o próximo ano que essa linha esteja ainda menor, que é um pouco do nosso objetivo de médio e longo prazo. Obrigada, pessoal. Super claro. Uma pergunta é do Luca Marquezini, analista sell-side do Itaú. Luca, abriremos seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira é em relação à captação. Se puderem dar um update aqui em relação a esse ciclo de captação do terceiro trimestre, especialmente considerando esse período de transição e o quanto isso tem impactado aqui os volumes, se a companhia tem engajado aqui em campanhas mais promocionais para aproveitar essa transição, e também o cenário competitivo, como que isso tem atuado nas praças onde a companhia atua. E a segunda pergunta seria em relação ao PDD, né? Vocês comentam aqui no release de resultados que houve um aumento aqui, principalmente por uma questão pontual de desafios enfrentados aqui em relação a processos sistêmicos de cobrança. Se puderem dar um pouco mais de detalhe em relação ao que foram esses desafios e também qual deveria ser o patamar que a gente deve acompanhar ao longo do segundo semestre, acho que nos ajudaria, por favor. Olá, Luca. Obrigado pela pergunta. Eu vou puxar por aqui a captação. É, Como é que a gente pode dizer, Luca? Eu acho que o mercado ficou um pouco inicialmente assustado e, de alguma maneira, principalmente aquelas empresas que nós chamamos das unilocais, as empresas menores, que não têm diferenciais competitivos reais, não têm atributos efetivos de polo, de qualidade, com essa decisão do marco e tendo um prazo final de captação, a gente viu em algum momento, sim, algumas instituições, principalmente essas pequenas e médias instituições, que de alguma maneira serão mais impactadas por não terem condição de se preparar e se estruturarem, acelerando essa captação, talvez não de uma maneira que nós faríamos, porque não é através de ticket, apertando, mas isso acabou acontecendo, isso é real, porque elas efetivamente talvez não conseguirão se readequar e queriam aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de transição. No nosso caso, a gente vê aí um segundo semestre, um pouquinho de alguns sinais mistos, em relação até mesmo entre as nossas marcas, mas a gente vê algo muito positivo, no sentido de o, o falar sobre EAD, sobre esse novo modelo semipresencial, de alguma maneira trouxe à tona a importância de estudar, a importância do conhecimento. Ou seja, a gente tem visto um segundo semestre em linha com aquilo que aconteceu no primeiro semestre, ainda que nós tivemos tris um pouco diferente, e a gente está mirando ali algo em torno aí de um dígito alto, nessa captação desse segundo semestre, olhando muito por questões de portfólio, de maneira diferente, de acordo com o resultado de cada marca. Bom dia, Luca. Entrando aqui na sua segunda pergunta da PDD, eu acho que a gente traduziu ali de forma bastante profunda dentro do qual a parte talvez estrutural do porquê dessa PDD mais alta no TRI. A nossa leitura é de que é algo realmente pontual. A gente não espera navegar daqui para frente com incremento de 1,5 ponto quase sobre ano anterior. A gente tende a ver, na verdade, um cenário bem mais em linha, talvez, com o que a gente já imaginava. A gente falava lá de 50 a 100 bases de ganho no ano. A gente está nesse momento, inclusive na visão semestral, dentro desse patamar. Lembrando que o primeiro TRI ele foi muito bom nesse sentido, o segundo TRI com esse efeito pontual. Quando a gente olha para frente, o que a gente enxerga é que a tendência é de uma PDD que deve navegar abaixo do ano passado, tá? Essa é a nossa expectativa.
O gap ele tende a ser talvez menor do que foi talvez, né, no final do ano passado e no primeiro tri desse ano, mas certamente a gente aqui tem alavancas de valor, primeiro, para recuperar e normalizar essa operação que no segundo trimestre ficou um pouquinho mais prejudicada na cobrança, que pontualmente aqui pressionou a nossa PDD, mas a gente entende que a visão anual ela tende a ficar dentro do que a gente imaginava. A gente vê pelo menos aí 50 bases de ganho ano contra ano, enfim. Obviamente a gente tem que cumprir, não adianta só prometer, a gente tem que executar, mas 50 a 100 bases deveria ser aqui o nosso range alvo para atuação e entrega dentro do segundo semestre e, obviamente, falando com a performance do ano, tá bom? Super claras as respostas, pessoal. Muito obrigado. Uma pergunta é da Mirela Oliveira, analista sell-side do Bank of America. Mirela, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. Eu tenho uma que é um follow-up sobre a questão de mudança regulatória, né? Principalmente nessa primeira fase de transição que começa agora em setembro. O que vocês estão esperando de precificação nesse primeiro momento? Vocês já esperam ter as grades novas mais ou menos definidas para auxiliar aí nesse processo de precificação do novo produto? Ou a gente deveria esperar uma dinâmica, de repente, não tão diferente, né, de ticket para o calouro nesse primeiro momento? E a segunda pergunta sobre a integração da Vitro, né? Vocês comentaram em algum momento, né, que já esperam esses impactos no quarto tri. Aqui, se vocês puderem comentar um pouco, né, mais quantitativo, né, de qual o tamanho desse impacto, o que vocês já estão esperando, se vocês puderem dar alguma cor nisso, também seria ótimo. Obrigada. Mirela, obrigado pela pergunta. Quando houve essa pequena mudança desse prazo, isso de alguma maneira nos levou a tomar algumas decisões, eu acredito muito assertivas, porque nós não podemos esquecer que a gente tem esse período de transição importante que o Ministério da Educação acabou permitindo que as instituições sérias utilizassem da melhor maneira. Eu digo isso porque eu sei que nem todas as instituições utilizarão esse período de transição da melhor maneira. Nós estamos com o processo seletivo em andamento, os alunos já iniciaram as suas aulas e a grande maioria desses alunos que entrarão nesse segundo semestre, eles entrarão ainda até por esse adiamento dentro do modelo corrente que já existe sem essa grande mudança. Por isso que nós não esperamos uma mudança nessa questão de ticket. A gente acredita que efetivamente as novas matrizes, o novo modelo pedagógico é algo, como eu disse, que está sendo muito bem discutido aqui na companhia, mas deve ser implementado a partir do de 26/1 efetivamente, e aí sim a gente vai buscar entender como é que será essa nova dinâmica e até mesmo pela necessidade da própria instituição em agregar alguns custos e também, de alguma maneira, tentar repassar isso para os alunos que ingressarão efetivamente nesse novo modelo pedagógico, nessas novas matrizes curriculares. Bom dia, Mirela. Bom, indo aqui para a segunda pergunta, em relação. Você falou integração, mas eu estou entendendo que você está perguntando da incorporação, né? Ou seja, a questão toda que a gente está trabalhando e já vem comunicando para vocês desde o final do ano passado. Aqui a gente está falando de um movimento de simplificação societária, tá? Eu acho que nosso grande objetivo no final do dia é ter uma estrutura mais lean, mais enxuta na companhia e naturalmente mais eficiente, né? Ou seja, ao simplificar, a gente vai buscar no final do dia eficiência. E eficiência aqui a gente não está falando de movimentos contábeis, tá? Acho que o mais importante é deixar claro que, né, o final dessa história é melhorar a geração de caixa da companhia, né? A gente tem algumas alavancas de valor importantes, né? Acho que a primeira delas é de fato utilizar o Tax Shield da nossa despesa financeira, que hoje está alocada 100% na Vitro Brasil, né, com um lucro operacional ali bem baixo, né? Então, basicamente, a gente não utiliza hoje o benefício de carregar a dívida no nosso balanço e a gente passaria a fazê-lo a partir de então, a partir desse movimento de incorporação. E, naturalmente, tem outros movimentos aqui, questões de ágio, tem uma série de outras oportunidades que, naturalmente, a gente tende a utilizar, prejuízo fiscal acumulado, enfim, tem alavancas de valor
que fazem com que esse R diferido que a gente vem constituindo, que está ficando claro, aí, inclusive, quando a gente olha ano contra ano, contribuindo naturalmente para o nosso lucro líquido mais acelerado, né? Um lucro líquido que cresceu no semestre 75%. E isso, no final do dia, tem que se converter em caixa e vai se converter em caixa a partir do momento em que a gente incorporar, tá? Então, a gente está falando aqui só grandes números, depois a gente pode detalhar um pouco mais para vocês. A gente está falando de quase 700 milhões de reais, né? Ou seja, que é valor a serem utilizados ao longo aí de 8 a 10 anos. Gente, a nossa métrica de utilização disso, conversão disso para caixa é da ordem de 8 a 10 anos. O que a gente está dizendo aqui na prática é que a gente está falando de quase 500 milhões de valor presente hoje a ser utilizado a nível companhia, tá? Então, eu acho que essa é talvez aqui a principal mensagem. A gente, como eu expliquei ali no call, a gente está super on track do ponto de vista processual, tá? A nossa decisão aí de postergar 2 meses, ela foi uma decisão muito mais aqui de cunho regulatório, dado tudo que está saindo de marco, etc. A gente queria entender de forma um pouco mais ampla a velocidade. A gente hoje tem muita segurança, inclusive do ponto de vista jurídico aqui, da execução desse processo, e a gente deve botar na rua aí, provavelmente, em meados do quarto trimestre, tá? Então, deve acontecer no quarto T. A gente deve chamar a Assembleia, inclusive, muito em breve, tá? Então, a gente está se preparando aqui do ponto de vista operacional burocrático. Aqui é uma questão muito mais de tempos e movimentos para que isso aconteça, mas vai acontecer dentro desse ano, tá? Essa é a nossa expectativa real. Perfeito, super claro. Obrigada, Gabriel, William. Próxima pergunta é do Lucas Nagano, analista sell-side do Morgan Stanley. Lucas, por favor, pode prosseguir. Bom dia, William, Gabriel. Obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas. A primeira é sobre o que vocês esperam de dinâmica de margem do resto do ano, né? Acho que a PDD já foi bem endereçada, mas o que chamou a atenção foi essa, digamos assim, mudança na relação de custo e despesa, com custo um pouco mais eficiente e despesa aumentando, apesar daquela realocação de provisão trabalhista, né, que vocês tinham feito. Então, se essa tendência do segundo TRI deveria continuar. A segunda pergunta é sobre um pouco da regulação também, mas falando do corpo docente, né? No primeiro TRI vocês já tinham feito aquela readequação, né, de mediadores, e nesse sentido vocês já estão até mais avançados, mas olhando para frente, o quanto mais precisa ser adaptado na questão de talvez contratação de mais professores, de mediadores, pensando até naquele limite de alunos por docente. Obrigado. Bom dia, Lucas. A gente, do ponto de vista de margem, a gente deve, do ponto de vista geral, tá? Sem, excluindo aqui os efeitos pontuais, como a gente comentou da PDD, eu acho que o movimento tende a ser muito parecido com o que vem acontecendo, tá? Uma margem bruta que, né, a depender do que venha de receita, ela deve navegar aí mais flat contra ano. No G&A e na linha de vendas e marketing, eu acho que a gente tem navegado muito parecido, muito estável ano contra ano, e a gente tende a ver algum reflexo aí, a gente espera, né, algum reflexo positivo aqui. Eu estou falando de um slightly positive, não estou falando aqui de crescimentos, de reduções muito drásticas na linha de PDD, mas a gente tende a ver algum nível de redução de PDD que deveria fazer aqui, né, entre ups and downs, a nossa margem de EBITDA andar pelo menos flat no segundo semestre, tá? Essa é a nossa expectativa, que fala, inclusive, com o que a gente inicialmente, lá na largada do ano, falava, que a gente esperava uma margem de EBITDA, né, ligeiramente em linha com o ano passado, aqui, sem grandes movimentos de crescimento esse ano, tá? E Lucas, e sobre a questão do corpo docente, realmente esse grande movimento que nós fizemos nessa virada de ano, já imaginando e pelo fato de nós estarmos muito perto do Ministério da Educação, já foi muito oportuno, porque ele já foi ao encontro, sim, daquilo que nós vimos ali no final de maio, quando saiu o marco regulatório. E mais uma vez a gente vê que a Vitrio, inteligentemente, ela saiu na frente, buscando sempre essa eficiência quando necessária, mas também uma entrega de qualidade acadêmica. Obviamente que, ao startar esse novo modelo pedagógico, como eu disse, a partir efetivamente do ano de 2026, ao longo da maturação do curso, irá sim existir algumas necessidades específicas, principalmente para a presencialidade efetiva que existir dentro dos nossos polos,
dentro das cargas horárias ali do CM30 ou CM40, conforme a nova legislação. Então, sim, a gente vê ainda uma adaptação e uma contratação ao longo do tempo. Obviamente que isso não é de uma única vez, porque esses cursos, nessa nova modalidade semipresencial, eles precisarão passar por uma maturação, né? E tudo vai depender a forma como essa presencialidade vai ser alocada ao longo da formação de todo o nosso aluno. Ou seja, já fizemos uma certa contratação, uma mudança no modelo que atende a essa nova exigência e, obviamente, ao longo ali de 26 e 27 e até mesmo 28, teremos aí algumas contratações para atender esse novo marco regulatório. Beleza, super claro, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Mais uma vez, queremos agradecer a oportunidade que temos como companhia de falar desse segundo trimestre, reafirmar aí o nosso compromisso que sempre tivemos de uma entrega de qualidade, de uma entrega eficiente e, principalmente, nesse momento de grande mudança no cenário da educação brasileira, reafirmar que a Vitro ela está mais do que pronta, preparada, não somente para garantir todas as conformidades que o novo marco regulatório traz, mas principalmente na certeza que a Vitro ela tem a capacidade e ela está pronta para impulsionar os nossos diferenciais nessa vantagem competitiva que hoje a Vitro tem, porque como já dissemos desde o princípio, quando o novo marco saiu, a Vitro já é hoje a maior empresa de semipresencial desse Brasil, nesse Brasil real, nesse Brasil profundo, que tanto precisa em tantos municípios de uma empresa, de uma instituição que leve uma educação de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre e dos 6 meses de 2025 da Vitro Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia!